monstros gigantescos que afundam nossos navios, arrasam cidades inteiras e podem destruir toda a humanidade. Adoramos contar histórias assustadoras sobre criaturas enormes com imensa força. E algumas delas não são fantasias, mas verdadeiros gigantes. Neste vídeo você descobrirá quão grandes são as criaturas que vivem na Terra agora. Porque os animais antigos costumavam crescer até um tamanho tão colossal. E qual das criaturas que já viveram na Terra é a maior? Quais são os maiores animais atualmente existentes na Terra? Essa pergunta não é tão simples quanto parece. A maioria das pessoas pensará primeiro no animal mais alto. Uma girafa chamada Forrest, residente do zoológico da Austrália em Queensland, entrou para o Guinness World Records por ter 5 metros e 78 centímetros de altura. Isso é como uma torre feita de 3 geladeiras padrão. Se colocarmos um ônibus londrino próximo a Forrest, sua cabeça atingirá 2/3 do ônibus de 2 andares. Mas o mais alto não significa o maior, certo? E quanto ao peso? Nesta categoria, os registros pertencem aos elefantes. No Museu Nacional Smithsonian, você pode encontrar o espécime empalhado do elefante africano mais gigante da história. Henry pesava 10 toneladas e 886 quilos. Com 4 metros de altura, o que é mais baixo que a girafa Forrest, Henry era 3 vezes mais pesado. O elefante pesava tanto quanto uma âncora do enorme transatlântico Rainha Elizabeth II. Mencionamos um navio por um motivo, já que as profundezas do mar abrigam o recordista invicto da nossa era. A maior das baleias azuis já medidas tinha mais de 33,5 metros de comprimento. São 4 ônibus na fila. O peso máximo deste gigante era de quase 200 toneladas, isso é 1,5 vezes mais pesado que a Estátua da Liberdade sem sua fundação. A língua de uma baleia azul sozinha pesa tanto quanto um elefante de tamanho médio. Mas se olharmos para o passado da Terra, teremos uma pergunta: o gigante azul pode manter seu título de campeão absoluto? Quão grandes eram as criaturas antigas? Milhões de anos atrás, até os insetos costumavam ser enormes. Que tal uma libélula Meganeuropsis com uma envergadura de 27 polegadas, assim como uma diagonal de uma Smart TV econômica? Esses insetos gigantes foram extintos porque não conseguiram respirar quando os níveis de oxigênio na atmosfera da Terra caíram, mas os dinossauros não tinham tais restrições. Além disso, poderiam engordar até seu verdadeiro potencial na selva densa que cobria a maior parte da Terra. O maior dinossauro que já existiu é o herbívoro Argentinossauro. Quando os paleontólogos encontraram e restauraram o esqueleto deste lagarto gigante, ficaram com uma criatura de quase 40 metros de comprimento e 12 metros de altura. O Argentinossauro era 2 vezes mais alto que nosso amigo esguio Forrest, a girafa. Ao redor desse gigante, um assustador T-Rex parecia uma galinha, e foi o enorme tamanho do Argentinossauro que o salvou dos predadores. Mas e a baleia azul? Em termos do tamanho, mesmo o nosso grandalhão dos mares não é rival do Argentinossauro. Mas como a força da gravidade puxava mais esse lagarto em terra do que uma baleia na coluna de água, o Argentinossauro dificilmente poderia pesar mais de 100 toneladas. O gigante extinto tinha metade do peso de uma baleia azul, o que significa que a baleia detém o título. Os maiores lagartos marinhos pré-históricos não eram páreo para isso. Significa que nossa busca pelas maiores criaturas do planeta acabou? Nós nos concentramos inteiramente em animais, mas a mãe natureza tem outras criaturas, e elas são muito maiores do que pensávamos. Quão altas ou longas as plantas podem ser? Há árvores genuinamente enormes crescendo nas florestas da Califórnia. Agora mesmo no Redwood National Park, você pode encontrar uma sequoia chamada Hyperion, ou seja, tem 800 anos de idade. Essa árvore é tão alta quanto 115,6 metros. Isso é 3 vezes maior que o Argentinossauro e aproximadamente 1/5 mais alto que a Estátua da Liberdade e o Big Ben. Este é o Stratolaunch, o maior avião do mundo, e sua envergadura é apenas 1,5 metros a mais que a altura do Hyperion.
No entanto, existem plantas com um tamanho ainda mais impressionante, mesmo que não em termos de altura. As palmeiras de vime que crescem na Índia podem atingir até 350 metros de comprimento. Esta trepadeira gigante, com apenas alguns centímetros de espessura, podia facilmente se enrolar em torno da Torre Eiffel e ainda haveria algum comprimento extra. Se quisermos encontrar um concorrente digno, devemos mergulhar debaixo de água. Esta é a Posidônia oceânica e à primeira vista parece grama comum. Mas, quando os biólogos examinaram alguns desses arbustos no fundo do mar Mediterrâneo, descobriram que estavam olhando para a planta mais extensa da Terra. As hastes de apenas uma Posidônia cobrem 8 quilômetros do fundo do mar. Isso é um pouco menor que a altura do Monte Everest e equivale a 2 voltas no Daytona International Speedway, onde são realizadas as corridas da NASCAR. Mas se considerarmos o peso, nem Posidônia, nem as trepadeiras e nem mesmo sequoias puderam se comparar a outras criações verdadeiramente enormes originárias das florestas norte-americanas. Este é o Armillaria, também conhecido como fungo do mel. Suas copas mal se erguem acima do chão da floresta, mas a parte central de sua história está escondida sob a superfície. No estado do Oregon, os cientistas descobriram que o sistema radicular conecta os fungos do mel em um único organismo que se estende por mais de 9,5 km². Isso é um pouco mais do que o território ocupado pelo maior aeroporto australiano em Sydney. Este enorme micélio pesa pelo menos 7,5 mil toneladas. Isso equivale a 50 casas americanas normais de um andar. Mas lembre-se de que os cogumelos consistem principalmente de água, o que significa que o peso seco real desse gigante pode ser 10 vezes menor que isso. Pode haver um enorme organismo semelhante a uma árvore? Este bosque de álamos em Utah ocupa 43 hectares e consiste em clones da mesma árvore interligados pelo sistema radicular. Os cientistas chamaram essa criação única de Pando Grove. Sua madeira chega a pesar 6 mil toneladas e desta vez é o peso seco. Isso é como 3 sequoias Hyperion ou 40 casas. O Guinness World of Records menciona o enorme micélio como o maior organismo da Terra e Pando como a planta mais massiva do mundo. Mas há algumas más notícias. Pando vem morrendo gradualmente devido à deterioração ambiental nos últimos anos. O maior animal, a baleia azul, também corre o risco de ser completamente aniquilada pelos humanos. E embora ainda gostemos de contar histórias sobre gigantes assustadores, a realidade é exatamente o oposto. As criaturas mais gigantes e mais belas do planeta estão diante do perigo iminente de todas as pequenas coisas das pessoas com as quais tentamos comparar seus tamanhos.